Então vamos resolver essa última questão do livro, Introdução aos Fenômenos de Transporte. Então o que essa questão quer? Um barco de 8 mil quilos afundou. Então esse barco ele ocupa um volume de 3 metros cúbicos. Então nós temos que calcular qual é o volume das boias para que essas boias consigam elevar esse barco, içar o barco. Então aqui nós vamos calcular o empuxo, né? O que é o empuxo? Isso aí é um princípio de Arquimedes, que ele afirma que todo corpo mergulhado em fluido sofre uma força vertical para cima igual ao peso do fluido deslocado. Então Arquimedes tem uma equação do empuxo que vai ser igual ρ vezes a gravidade vezes o volume. Então a questão nos fornece alguns dados. A massa do barco, 8 mil quilos, o volume do barco, 3 metros cúbicos e a densidade da água de 1000 kg por metro cúbico e a gravidade da aceleração 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então vamos entender o problema. Para que o barco seja elevado do fundo do lago, a força de impulso total devido à água que o desloca deve ser igual ao peso do barco. Então nós temos aqui uma condição de equilíbrio. A força do impulso deve ser igual ao peso do barco. Então nós temos aqui a força do impulso vai ser igual. Esse P, que parece um P, é ρ. Ele representa a densidade aqui da água, vezes a gravidade, vezes o volume deslocado. Nós temos aqui o volume deslocado, que vai ser igual ao volume do barco, mais o volume das boias. Vamos calcular também o peso do barco, né? O peso vai ser igual à massa do barco, vezes a gravidade, 9,81. Igualar impulso e peso. Então, no equilíbrio, iminência de ser elevado, nós temos aqui a letra grega ρ, que é a densidade da água, vezes a gravidade, vezes o volume do barco, mais o volume das boias, que vai ser igual à massa do barco, vezes a gravidade. Então, cancelando a gravidade dos dois lados, nós vamos ter aqui a densidade da água vezes o volume do barco mais o volume das boias, que vai ser igual à massa do barco. Então, substituindo os valores, nós temos aqui 1000, que é a letra P, o ρ, que é a densidade da água, vezes o volume do barco, que nós vimos aqui nos dados, mais o volume das boias, igual o peso do barco. Então, nós temos aqui 3 mais o volume das boias igual 8.000 dividido por 1000. Então, 3 mais o volume das boias vai ser igual a 8, que é a divisão aqui. Então, isolando o volume das boias, que é o que nós estamos procurando na equação, nós temos 8 menos 3. Chegamos aqui que o volume das boias tem que ser 5 metros cúbicos. O que significa 5 metros cúbicos? Significa dizer que as boias elas têm que ter um total de 5.000 litros. Então, se nós colocarmos as 5.000 litros de boias, nós conseguimos içar o barco. Então, para nós içarmos esse barco do fundo do mar, nós teríamos que ter 4 boias de 1.250 de volume.